eu tenho a maior satisfação de estar aqui para comentar um assunto que é muito novo para a maioria de vocês, porque nós vamos estar falando de um óleo. E óleo é uma coisa que causa aversão nas pessoas. Nós fomos educados, nos últimos anos, especialmente, nas últimas décadas, uma mantra que a gente ouvia constantemente se falando mal desses óleos. Então, é isso que eu vou abordar com vocês. Então, antes de mais nada, como vocês já sabem, eu sou médico, eu trabalho com medicina automolecular há 25 anos, tá? Fiz especialização fora, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, e nessa caminhada a gente acaba aprendendo muita coisa e agregando muita informação que é muito localizada para países específicos, e você ter essa oportunidade de trazer para o Brasil, adaptando a nossa realidade, faz com que a gente consiga ter um resultado mais impressionante ainda. Só para vocês entenderem, há 11 anos atrás, eu fui procurado por um alto executivo inglês. E naquela época, ele já usava óleo de coco. Ele foi morar, voltou para a Inglaterra, também estava usando óleo de coco, e foi transferido para o Brasil. Ele veio me procurar por quê? Ele me chegou na consulta e falou, é o seguinte, eu estou vindo aqui porque um país tropical como o de vocês, a única pessoa que eu ouvi falando sobre óleo de coco foi o senhor. Ninguém fala de óleo de coco no Brasil. E é impressionante, porque eu já, naquela época, eu já escrevia, eu tenho vários artigos publicados, eu tenho um e-letter de saúde que eu escrevo, passo informações para as pessoas, escrevo em muitas revistas, e ele tomou conhecimento disso. E veio atrás para poder ter o óleo de coco para consumir. Naquela época era muito difícil nós termos esse óleo de coco, mas nós conseguimos de alguma forma ou de outra. Porém, a minha satisfação é hoje, 11 anos depois, eu ver um produto tão genial, tão maravilhoso quanto esse, está sendo trabalhado por uma empresa tão poderosa, tão genial como a Polishop. Então, é muito bacana você ver algo que, para mim, isso daí nada mais é do que uma farmácia dentro de um frasco. Um produto que tem mais de 1.000 usos cadastrados nos meios médicos. O que aconteceu nos últimos 60 anos da nossa história? Sempre se usou muito óleo de coco. No passado se usava muito óleo de coco, banha de porco. Vocês fizerem uma reflexão, vão lembrar que nossos avós, ou mesmo nossos pais, cozinhavam com o quê? Com banha de porco. E usavam gordura de coco, ou óleo de coco. Só que há 60 anos atrás, na época da Segunda Grande Guerra, quando os japoneses atacaram os atóis das Filipinas e Polinésia, eles bloquearam o aporte de óleo de coco para a América. Em represália, claro. Com isso, os americanos tiveram que se adaptar a essa mudança. E essa mudança obrigou o quê? A eles desenvolverem, nascia aí a indústria do óleo poliinsaturado. O óleo à base de milho e à base de soja. Por quê? Porque eles não tinham condições de produzir o óleo de coco. O óleo de coco é de áreas tropicais, e eles não são de áreas tropicais. Então, eles não tinham como produzir esse óleo, e aí se fez uma pressão, uma mídia, um trabalho muito forte de convencimento da importância dos óleos poliinsaturados. Uma adaptação de paladar, porque o gosto era diferente. Isso foi evoluindo, até que chegou um determinado momento que eles tiveram que convencer a população que o óleo de coco, por ser uma gordura saturada, não era saudável. Então, naquela época, foi banido tudo que era saturado. Carne começou já a se banir, ovo começou a se banir, manteiga, o leite integral, tudo isso passou a ser ruim. Nós passamos a consumir alimentos cada vez mais, e a gente observa nesses últimos 60 anos, cada vez mais com menos gordura. É o low cholesterol, low fat, que cada vez mais nós estamos usando. E por que a mídia e a sociedade médica também queria nos mostrar, e a própria indústria, que consumindo gordura saturada,
nós estávamos induzindo diabetes, doença cardiovascular, obesidade, doença de Alzheimer e muitas outras. Só que se nós fizermos uma reflexão nesses últimos 60 anos, o que foi que aconteceu? Exatamente ao contrário. Só vem aumentando doença cardiovascular, obesidade, diabetes, câncer, Alzheimer e etc. Então, alguma coisa está errada. Tá? Essa condenação que a gordura saturada teve, já começa a haver uma reflexão nos meios médicos, pela avalanche de pesquisas, mostrando o benefício da gordura saturada. Só que, na cabeça de vocês, eu entendo que está ficando muito confuso. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma gordura saturada boa e a gordura saturada ruim. A gordura saturada boa é a gordura natural, por exemplo, do óleo de coco. A gordura saturada ruim é qualquer óleo poliinsaturado que é hidrogenado. Hidrogenado, ele é, através da manipulação do homem, de forma industrial, se cria um produto artificial que passa a ser mais resistente à rancidificação, à destruição desse produto. Com isso, nós passamos a gerar o que nós chamamos de gordura trans, que todos vocês já estão familiares com essa palavra, gordura trans, que é para ser evitada. Tem estados na América, cidades que proíbem o uso de gordura trans, proíbem rótulos e uso de alimentos que contenham gordura trans. Só que isso, nesses últimos 60 anos, vinha sendo endossado pela sociedade médica para se usar esse tipo de óleo poliinsaturado. Para vocês perceberem a mudança que nós estamos vivendo. E, então, é importante nós compreendermos que nós estamos numa transição e começo de reflexão, isso em termos gerais, no sentido de que, se nós continuarmos usando o que a gente vinha usando, nós só vamos estar induzindo um aumento desses problemas. Tá? Tanto é que, quando aquele alto executivo me procurou 11 anos atrás, não se falava em óleo de coco. Quando eu comecei, e naquela época eu já vinha usando óleo de coco para os pacientes, eles me olhavam assustados. Era muito difícil você convencê-los e fazê-los entender da importância desse óleo na saúde. Nós não vivemos sem gordura saturada. O nosso corpo produz gordura saturada. É fundamental para que a gente tenha saúde. O óleo de coco, para vocês terem uma ideia, ele acaba passando a ser um produto que vem a beneficiar a todos vocês e beneficiar o próximo. É um produto diferenciado, que além de você estar vendendo, no caso, o produto, você está orientando, indicando, educando em termos de saúde. Eu acho esse um comprometimento humano essencial para todos nós. Para sucesso, nós temos que estar ajudando também o próximo. Não que os outros produtos não venham ajudar. Esse também ajuda, mas ajuda também de uma forma diferente. Então, nós vamos falar dos benefícios do óleo de coco. O que ele tem de importante e de diferente? O que esse óleo é tão especial? Ele tem ácidos graxos especiais, que são ácido láurico. Para vocês terem uma ideia, ele consegue ter mais ácido láurico do que o leite materno. O leite materno é tão importante e nós evitamos e fazemos o possível para que a mulher continue amamentando seus filhos até o máximo que der. Por quê? Por causa dos benefícios protetores do ácido láurico. Ele promove o quê? Uma proteção, um aumento de imunidade, ele mata fungos, bactérias, parasitas, protozoários. Ele tem uma função excepcional no desenvolvimento e crescimento da criança. Tá? Então, essa é uma característica única. Nenhum outro óleo tem ácido láurico como o óleo de coco. Outra característica única é o fato dele ser, 2/3 desse óleo, ser composto por triglicérides de cadeia média, que são moléculas biossolúveis, pequenas, de fácil penetração nos tecidos. Isso lhe propicia uma característica excepcional em relação aos outros produtos, aos outros óleos. Tá?
Diabetes. Está cada vez mais crescendo o número de diabéticos, não só no Brasil, no mundo inteiro. É assustador a curva ascendente que nós estamos vendo em relação ao diabetes. Tá? E o que o óleo de coco faz? Ele diminui a sensibilidade à insulina. Quando nós usamos os outros óleos, os óleos poliinsaturados, nós temos uma alteração da sensibilidade à insulina, que acaba induzindo ganho de peso e, como consequência, podendo induzir diabetes. Então, o fato de nós usarmos o óleo de coco, ele estabiliza a membrana celular e ele melhora a condição para que a gente possa assimilar o açúcar e equilibrar em relação à insulina. No caso dos esportistas, quando nós usamos o óleo de coco, ele é como se fosse energia pura. Quando você absorve o óleo de coco, ele tem uma rápida assimilação e ele age como se fosse um carboidrato dentro do organismo. Mesmo em relação ao diabetes ou em relação a todos nós que estamos com necessidade de energia, quando nós ingerimos o óleo de coco, ele tem a mesma ação do carboidrato. Ele entra na célula rapidamente e nos dá aquela sensação de bem-estar, de saciedade, de energia. Com uma diferença. O óleo de coco não altera a sensibilidade à insulina. E o carboidrato promove essa alteração, gerando hipoglicemia, gerando ganho de peso. Então, ele é excepcional. Tá? Então, no caso do esportista, quando nós usamos o óleo de coco, e isso é muito frequente em esportistas americanos, especialmente os de elite e os que vão para Olimpíadas, eles usam muito óleo de coco, que nós conhecemos como os triglicérides de cadeia média, usado muito por esses atletas. Por quê? Porque ele é energia rápida, e ele não faz engordar, ele só dá esperteza e rapidez nas reações e queima de gordura. Em relação ao coração, o nosso coração ele é envolvido de gordura saturada. Por quê? Porque em situação de estresse, nós precisamos dessa gordura. O coração, o principal alimento que ele pode ter são os triglicéridos de cadeia média, que é essa gordura saturada. Então, ele é importante para o bom funcionamento do coração. Então, é um outro elemento que muito se falava contra, mas hoje os estudos mostram que não há nenhum comprometimento em relação ao uso desse tipo de gordura para o coração ou para as artérias. Em caso de alterações de humor, em caso de depressão, quando nós usamos o óleo de coco, também nós estabilizamos essa sensibilidade à insulina, ela passa a não ter hipoglicemia ou hiperglicemia, que em muitos casos, e é muito frequente, o aparecimento dessas alterações de humor e de depressão. Então, quando nós não temos essa gordura saturada que alimenta o nosso cérebro é 60% de gordura saturada. Se ele não tem essa gordura saturada, ele vai ter qual? A gordura poliinsaturada. Só que o cérebro só funciona bem com gordura saturada. Quando nós usamos a outra gordura, ele funciona de forma não correta. E isso propicia aparecimento de doenças ou sensações depressivas que estão cada vez mais frequentes. Em relação ao aparelho digestivo, o óleo de coco, ele é fantástico. Por quê? Porque ele aumenta a assimilação. Ele é assimilado rapidamente, como eu falei, é uma molécula pequena de rápida assimilação. Ele promove uma entrada rápida, ele passa pelo sistema digestivo e rapidamente, aliás, pela boca, ele já começa a ser absorvido. E quando ele entra no intestino delgado, logo no começo, ele já é absorvido através da via porta e vai para o fígado. Para quê? Para geração de energia. Diferente dos outros óleos. Quando nós usamos o óleo poliinsaturado, esse óleo tem que ser quebrado numa molécula pequena chamada quilomicros, que vai trafegar por todo o sistema circulatório, e aí sim ele pode estar aderindo nas paredes das artérias, induzindo o processo de aterosclerose, ou ele pode estar entrando na célula, induzindo obesidade. Tá? Outro ponto importante em relação à digestão, pessoas que têm problema digestivo, quando usam óleo de coco, têm facilidade, têm mais condições de fazer uma digestão mais adequada, não tem aquele peso na digestão.
O óleo de coco ajuda também a emulsificar, a eliminar cálculos de vesícula. Ele é fantástico nesse sentido. Para a pele, quando nós ingerimos o óleo de coco, aí eu me refiro tanto o uso interno como o uso externo. O uso interno do óleo de coco, que é absorvido por todas as células, quando nós recebemos a quantidade de gordura saturada boa nas membranas celulares, que envolvem todas as células, nós temos um rearranjo da arquitetura celular, dando tônus e sustentação para a pele. Então, essa é uma característica. Esse óleo de coco, quando entra na célula, o metabolismo dele dentro da célula promove liberação de água. Essa água também dá turgor, dá tônus, dá volume para a pele, dando uma consistência rejuvenescida, diminui rugas. O óleo de coco, ele também, por ser um antioxidante, ele tem efeito importante contra os raios ultravioletas. Então, ele melhora muito a pele. Ele é, na verdade, um protetor solar natural. Ele alivia aquele aspecto rugoso da pele, ele promove uma troca, uma regeneração de tecido, ele limpa os poros da pele. Esse óleo de coco, quando absorvido, o suficiente vai ficar dentro da célula, o resto sai, permitindo uma limpeza de pele, e isso promove um aspecto rejuvenescido importante na pele. É o principal alimento que nós temos em termos de diminuição de compulsão alimentar. Nenhum outro alimento consegue diminuir o desejo por alimentos como o óleo de coco. Tá? Tem estudos interessantíssimos mostrando grupos usando uma parte com 20% de óleo de coco, 40% de gordura poliinsaturada, na mesma dieta. O que acontece? Tem um tipo de apetite. Meio a meio de óleo de coco e gordura poliinsaturada. E 40% de óleo de coco e 20% de gordura saturada. O grupo que usou mais óleo de coco foi o grupo que mais emagreceu, porque teve menos apetite e menos compulsão por alimento. O que o óleo de coco faz na tireoide? Ele reativa a tireoide. A nossa alimentação moderna, com muito óleo poliinsaturado, muitos agressores poluentes ambientais, estresse, acaba inibindo essa tireoide. Então, quando nós usamos o óleo de coco, ele reativa essa tireoide. O fato de ele reativar essa tireoide é importante no processo de emagrecimento. Então, ele tem uma função importante nesse termostato do nosso corpo. Ele eleva também a taxa metabólica, que é importantíssima. O que a taxa metabólica vai fazer? O indivíduo que consome óleo de coco, indivíduo normal, ele tem um aumento de queima calórica em 48%. É impressionante. O indivíduo obeso, ele chega a ter uma queima calórica de 65%. É impressionante. Então, quando nós usamos o óleo de coco nessas condições, você tem um benefício extra, ele vai aumentar essa queima calórica, mas não é que ela dura 1 ou 2 horas, ela dura 24 horas. Se você usar numa quantidade adequada de cápsulas, proporcional a peso, às vezes a pessoa muito pesada precisa de mais cápsulas, a resposta é excepcional. E emagrecimento, o que nós temos visto? Tem trabalhos interessantíssimos, mostrando que se você consome óleo de coco, tipo 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, agora você chega a ter 100 quilos, mais ou menos, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia, o que acaba acontecendo? Você aumenta a tua queima calórica em 200 calorias a mais do que uma pessoa que não consome esse óleo de coco. Isso representa, no fim do mês, uma queima de 3 quilos. Isso sem mudar o resto da dieta. Tem estudos interessantíssimos mostrando esses benefícios, não é só esse trabalho, mas mostrando quanto significativo é essa queima. Com um detalhe, não trazendo nenhum efeito colateral, só benefícios. Não tem boca seca, não tem mal-estar, não tem nada. É algo natural e que pode e deve ser usado todos os dias, não só para emagrecimento, mas para manter o nível de gordura saturada boa no nosso organismo. Ela é uma potente fonte de energia. Quando você usa o óleo de coco, você ganha energia. Você usou 15, 20 minutos depois, você ingeriu as cápsulas, você sente revigorado, você se sente energizado. Por quê? Porque você recebe
esse combustível direto para a célula, não tem nenhum problema de assimilação. Na verdade, ele é um produto que ele vai promover mais beleza de pele, mais energia e mais qualidade na sua vida. O que é importante é nós estarmos usando um produto extra virgem. Isso é todo o diferencial. Tem pessoas que se atrevem a fazer óleo de coco de forma caseira, que às vezes sem a higiene, sem todo o cuidado necessário, sem condições como deveriam ser feitos. Então, tem que se usar um óleo de coco de qualidade, que tem que ser extra virgem. Obviamente, tem que ser de produção artesanal, não é esse dentro de casa, mas com todo um cuidado especial. Não pode ser óleo de coco industrializado, que tem muito no mercado. Quando já se começam a operar em volumes, você passa a não ter um produto eficiente. Por quê? Ele perde em termos de qualidade. Esses cocos, eles têm que ser colhidos e têm que ser processados no máximo em 48 horas. Tem empresas que compram um lote aqui, outro lote lá, outro não sei aonde, vai armazenando depois de uma semana, 10 dias, 15, aí fazem todo o processamento industrializado, tudo junto. Isso não deve ser feito. Por quê? Quando você guarda o coco mais 48 horas, ele começa a perder as características nutricionais, especialmente o ácido láurico e os antioxidantes. Então, não é adequado. Nós temos como perceber isso? Não temos como perceber, tá? Ele não deve ser hidrogenado, desodorizado ou clareado. Ele tem que ser natural. O natural, ele é prensado a frio, depois ele é centrifugado para se tirar a água, e daí fica só o óleo puro. É algo totalmente artesanal, tá? As cápsulas de muitos óleos são de produtos derivados de petróleo. Aqui, no caso, nós temos produtos que não têm produto químico. Não deve ter. Tem que ser de origem natural, origem animal. E o principal que eu vejo em relação aos outros produtos é que ele é enriquecido com as vitaminas A, D, E e K. Ele é excepcional nesse sentido, por quê? Como eu falei, que nesses últimos 60 anos, a nossa alimentação cada vez mais foi low cholesterol, low fat, low tudo. Cada vez mais nós estamos consumindo menos gordura. E, portanto, cada vez mais estamos recebendo menos essas vitaminas antioxidantes que são fundamentais para a saúde. A vitamina A, por exemplo, ela é importante por quê? Para a imunidade, ela é importante para a entrada de cálcio no osso, ela é importante para que a tireoide funcione corretamente. Se nós queremos ativar a tireoide, nós precisamos da vitamina A, sem falar a parte de visão. A vitamina D é o grande coqueluche em termos de vitaminas. Desses últimos 10 anos, é a vitamina mais falada, mais pesquisada, mais importante. Porque ela previne câncer, ela previne doença cardiovascular, ela melhora a entrada de cálcio no osso, ela é um potente agente imunológico, é o principal elemento que se usa para a prevenção de gripe suína. E nós temos aqui a vitamina K, que ainda é pouco falada, mas eu garanto para vocês que vai ser o próximo coqueluche em termos de vitaminas. Por quê? Ela age muito em conjunção com a vitamina D. A vitamina D ajuda, facilita a absorção do cálcio. Só que é a vitamina K que direciona esse cálcio para o lugar certo. Porque esse cálcio ingerido, assimilado, ele pode muito bem ficar nas artérias em vez de ficar no osso, por exemplo. A vitamina K direciona a entrada desse cálcio para os lugares corretos. Então, ela age em conjunto com a vitamina E. E ela é sensacional em termos de aspecto imunológico. E nós temos aqui a vitamina E, que é fundamental, é essencial, que nós temos que ingerir por dieta. É um potente antioxidante e está ligado com prevenção de doença cardiovascular. Então, eu entendo que esse é um produto que, na verdade, é mais do que óleo de coco. É um suplemento vitamínico completo, né? Então, se você usar um óleo de coco normal, você vai precisar agregar uma vitamina A, uma vitamina D, uma vitamina E, uma vitamina K e um óleo de coco, para que você consiga ter algo próximo, isso pensando que esse óleo de coco tem as mesmas características
de produção que o óleo de coco, no caso. Por que eu estou falando isso? Porque eu me preocupo com o que o meu paciente vai consumir. Nós temos que poder direcioná-los com o que é de melhor, tá? E esse, com certeza, é um produto que atende todas essas características. E, além do que, ajuda no sentido de ficar mais barato para o paciente, não tendo necessidade de agregar outros elementos a esse processo. Bom, eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha esclarecido aqui, e eu quero que vocês tenham a consciência de que isso é bom para você e é bom para as pessoas que vocês possam indicar. Por quê? Porque você está indicando saúde. Isso eu acho fundamental. Isso é a coisa mais importante que nós humanos temos que ter, passar essas coisas boas para os outros. Tá? Obrigado.